Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 30 de junho de 2025. Chegamos na metade do ano de 2025. E agora, então, até o final do ano vai voar muito rápido. Oligarcas russos se revoltam com risco de quebradeira. E agora, Putin? São seus amigos, são aqueles que sustentam você. E também vamos ver veículos de assalto russos falham em Donetsk. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal. O que você vai ver aqui é a verdade. Dê um like. É muito importante porque isso ajuda perante o YouTube a distribuir para mais pessoas. Compartilhem com suas redes sociais, façam os seus comentários. Eu conto com vocês. Muito obrigado. Oligarcas de Putin se revoltam contra o risco de falência da indústria de defesa russa. As tensões crescem na Rússia. As grandes empresas estatais e o Banco Central, devido às perdas financeiras causadas pela política monetária rigorosa, estão em pé de guerra, brigando entre si. Mesmo a redução da taxa básica de juros de 21%, que era muito alta, para 20%, não reduziu as críticas da elite empresarial russa, próxima ao líder deles, o ditador Vladimir Putin. Isso foi relatado por serviços de inteligência da Ucrânia e ocidentais, que estão acompanhando com muito interesse a situação na Rússia. O chefe da empresa estatal Rostec, o Sergei Chemezov, que eu referi num dos meus últimos vídeos na semana passada, ele já se manifestou de uma forma particularmente dura. Ele acusou o Banco Central da Rússia de criar condições econômicas que reduzem a lucratividade da produção, especialmente no setor de alta tecnologia. Segundo ele, a empresa foi forçada a abandonar construções de 3 das 5 usinas verdes planejadas e também enfrenta dificuldades com a exportação de produtos de dupla utilização. Produto de dupla utilização é que pode ser utilizado para fins militares ou civis. Chemezov chegou a ameaçar interromper o fornecimento de defesa aérea, aviação e navios ao exterior, devido ao risco de falência de diversas empresas de defesa, embora que eles não estão mais fabricando nada para o exterior agora, apenas para repor. E não vão conseguir, não tem velocidade e capacidade para isso, repor as perdas acontecidas na guerra da Ucrânia. É significativo que o Banco Central da Rússia tenha elevado a taxa para níveis recordes em outubro de 2024, foi quando chegou a 21%, enquanto as usinas em questão deveriam começar a operarem ainda em 2022, né? Então ficaram paradas e estagnadas até agora e pelo jeito vão continuar. Outros atores importantes da economia da Rússia se uniram às críticas ao Banco Central. Está todo mundo querendo colocar as culpas pela crise econômica no Banco Central. Nem no Putin e nem na guerra. Eles querem tirar o foco do Putin e da guerra. Estão querendo culpar a presidente do Banco Central, a senhora Elvira Nabiullina, que acho que com muita consciência, quando aconteceu o fórum sobre economia em São Petersburgo, ela justamente abriu e falou como está a situação, tal como o ministro da Economia, porque eles não querem levar culpa e querem deixar cientes o que está acontecendo. O ministro das Finanças, que já é um outro ministro, Anton Siluanov, é o proprietário de uma empresa chamada Severstal, né? E o nome dele e também eles apoiaram publicamente as demandas por uma revisão da política contábil. Ele apoiou, né? Até mesmo German Gref, que é o chefe do Sberbank, que é um banco russo de porte, até mesmo Igor Shuvalov, chefe do WebRF, que anteriormente demonstraram lealdade política à regulação do Banco Central, agora criticam publicamente o Banco Central russo. Rumores circulam em toda a imprensa russa, também no meio empresarial, sobre a possível renúncia
da chefe do Banco Central, Elvira Nabiullina, que é uma senhora muito competente e tem formação para isso. Por causa disso que o Putin colocou ela lá, porque ninguém da KGB sabe lidar com isso. E acho que eles vão pedir a renúncia dela. E eles já têm também candidatos a, pelo menos, a sucessão. Não sei se é o preferido não, mas parece que o Pyotr Fratkov. Pyotr em russo é o Pedro em português. Ele é chefe do Pромsvязьбанк, ou seja, vamos colocar banqueiros lá, né? Ele é filho de ex-diretor da FSB. FSB é antiga KGB, ou seja, as origens as mesmas lá onde vem o camarada Putin. São todos camaradas, né? Assim como toda aquela turma que está no Kremlin, são todos camaradas. O foco na alta taxa de juros como um freio ao desenvolvimento econômico indica tentativas do círculo íntimo do ditador da Rússia de transferir a responsabilidade pelo fracasso da substituição de importações e pela queda da lucratividade exclusivamente para o Banco Central. O conflito entre o regulador financeiro e a elite empresarial demonstra uma crise sistêmica na economia russa, agravada pela pressão das sanções e pelos desequilíbrios estruturais internos. Isso significa uma coisa, que a Rússia já está no nível mais baixo desmoronou, está lá embaixo já, né? O prédio, a construção econômica da Rússia já não existe mais, já está no chão. Eles estão tentando fazer um malabarismo para tentar sobreviver e mudar a situação. Vamos ver o que dá. Daqui a pouco vão imprimir dinheiro, aumentar a inflação, mas para tentar salvar a cara. Enquanto isso, os russos têm feito ataques com veículos na zona e em Donetsk, quero falar de Donetsk, né? na província de Donetsk, digo, né? E eles têm falhado. Justamente, eles ficam todos na zona de morte, na frente de ataque. Após enfrentar fracassos, reveses, humilhantes em Pokrovsk, o comando russo redirecionou a ofensiva dele para Konstantinivka, onde também está dando com os burros na água, né? Ao colidir com a linha de defesa ucraniana. Os russos enviaram um enorme grupo de assalto, dezenas de veículos blindados, para romper as linhas ucranianas, mas foram direcionados para uma zona da morte, para uma zona de destruição devastadora, segundo publicado no Euromaidan Express, né? Press. E também foi publicado em jornais importantes europeus. O objetivo das forças russas a oeste de Konstantinivka é conseguir uma penetração decisiva dentro das linhas defensivas ucranianas, criando oportunidades para flanquear e cercar Pokrovsk, que é o objetivo final deles, e Konstantinivka também, simultaneamente. Isso interromperia as defesas ucranianas em dois setores cruciais, potencialmente desestabilizando uma grande parte da linha de frente após um avanço russo relativamente rápido nessa área que eles queriam fazer agora, no mês passado, que acabou de acabar, né? Após as forças ucranianas, no entanto, elas se reposicionaram. Elas sabiam que isso poderia ser uma estratégia do inimigo. E esse reposicionamento, para esse reposicionamento, ela tinha ali, que ela trouxe recentemente, tropas de elite, né, para impedir novos avanços dos militares moscovitas, para que as reservas reforçassem as linhas de defesa secundárias. Apesar do progresso incremental russo, desde o avanço inicial, os defensores ucranianos conseguiram desacelerar o ímpeto dos russos e também fazendo contra-ataques e fazendo-os voltar de onde vieram. Então, eles não permitiram que houvesse um colapso da linha de frente que a Rússia buscava com urgência. Se ela conseguisse furar as linhas ucranianas, consolidar posições, com certeza haveria um colapso naquela região da linha de defesa ucraniana. Agora as forças russas se encontram diante de posições ucranianas muito fortificadas, tropas experientes
estão a sudoeste de Constantinilka, onde não conseguiram avançar mais, os russos não conseguiram avançar mais nas 2 últimas semanas. Os russos atualmente estão com sérios problemas em todo o teatro de operações, ou seja, não estão conseguindo nessa nova contraofensiva que, na realidade, na minha opinião, como já disse anteriormente, no vídeo anterior, acho que essa não saiu do papel. Saiu do sonho da cabeça de um ditador que continua sonhando, mas não foram a lugar nenhum nessa ofensiva de verão. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo. Inscreva-se no canal, porque aqui você viu a verdade. Dê um like. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.